De novo, né? Devem ter tantas perguntas atrás dessa pergunta. E eu afirmo, antes de tudo, que abusos são terríveis. Eles deixam marcas tristes e profundas. Louvado seja o Senhor, porque você, jovem, está disposta a encarar o que aconteceu e buscar ajuda para que você não fique presa no passado. Abusos são situações e experiências diversas. Nós não sabemos se você ainda tem contato com aqueles que lhe abusaram, nós não sabemos ainda por quanto tempo isso durou, as marcas que deixaram, se houve confrontação, se houve reparação. Nós não sabemos uma porção de coisas. Mas seja como for, são experiências terríveis. E parte daquilo que é terrível é o perigo de você interpretar o mundo ao seu redor à luz da sua experiência. São experiências tão profundas que deixam marcas tão negativas e desastrosas que nós começamos a interpretar o mundo ao nosso redor a partir delas. Então, qual é o ponto de eu confiar em alguém quando aqueles que deveriam me proteger e amar abusaram de mim? Qual é o ponto de eu me engajar num relacionamento de amor quando aqueles que deveriam amar certas pessoas estavam nas costas dela, traindo a sua confiança e abusando de mim? Então, nós começamos a interpretar a nossa realidade à luz das nossas circunstâncias. Em algum momento, nós vamos ter que tomar uma decisão de fé. Qual é a decisão de fé? Eu vou olhar para as minhas circunstâncias à luz do que diz a palavra de Deus. E o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que Deus ele é soberano. Ele é soberano e estava e está no controle, inclusive no tempo em que você estava sofrendo abuso. Você provavelmente já foi tentada a perguntar onde estava Deus quando isso aconteceu. Bom, Deus estava no mesmo lugar que ele está hoje, no controle. Operando um plano que eu e você ainda não sabemos o desfecho, nem como ele vai tornar isso em bem. Mas ele faz isso, ele torna o mal em bem. Deus provavelmente estava fazendo uma porção de coisas que nós ainda... Provavelmente não, certamente está fazendo uma porção de coisas que eu e você ainda não enxergamos. Por que nós não enxergamos? Porque Deus não é só soberano, ele é sábio. Ele é sábio e ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Mas como isso pode ser bom ou sábio? Aperte os cintos que fica pior, porque Deus também é amor. Ele também é amor. Então, quando Deus permite tragédias na nossa vida, é porque Ele está construindo o que é bom na nossa vida. Deus permite tragédias e aquilo que Ele não gosta para forjar em nós aquilo que Ele mais ama, o caráter de Cristo. Deus permite coisas ruins acontecendo conosco porque Ele usa as coisas ruins para o bem. E esse é um padrão que nós vemos repetidas vezes em personagens bíblicos e na doutrina bíblica. Nós vemos a história de José e como aquele justo sofredor, nas mãos dos seus irmãos, né, foi vendido, foi tratado como escravo, foi esquecido na prisão, e ele passou por tudo isso para que a nação de Israel fosse preservada, a família de Israel fosse preservada, e virasse a nação de Israel preservada, da qual viria Jesus Cristo, o meu Salvador, o seu Salvador. Então, Deus usa, sim, tragédias. Deus usa coisas terríveis para produzir um bem que nós não conseguimos mensurar. E isso nós só podemos dizer pela fé. Então, como é que nós partimos daí? Agora existe uma série de situações, e aí eu acredito que você precisa se cercar de sabedoria pastoral, de líderes que amam o Senhor e querem o seu bem, para que se existem confrontações que precisam acontecer, elas precisam tomar lugar. Se existem confissões que precisam acontecer, que também precisam acontecer. O que alguém fez com você, você não tem responsabilidade, mas você tem responsabilidade de como você reagiu a isso. Então agora começa a caminhada de reconstruir uma vida com o Senhor, interpretando toda a sua realidade, não com a sua circunstância, mas com a palavra de Deus. Deus soberano, sábio, amoroso. Deus justo. Deus odeia o pecado. Deus é irado contra o pecado. Deus vai julgar sua causa. Tem tantas verdades que são importantes para você agora abraçar de todo o seu coração. E não só não só lidar com eu deixei de acreditar no amor, mas descobrir o verdadeiro amor. Deus ama você.
E ele mandou Jesus Cristo para morrer no seu lugar, viver uma vida que você não consegue viver, morrer a morte que você deveria morrer. Por quê? Porque ele ama você. Então, tem perguntas que a gente não tem resposta? Tem. Mas tem Jesus Cristo, que é a solução final.